Feliz Ano Novo a todos! 1º de janeiro de 2025, iniciamos agora o ano. Hoje, uma quarta-feira, um dia absolutamente tranquilo em São Paulo, capital. Por volta aí de 27 graus, dia de sol. O ano começou bonito, começou realmente auspicioso, apesar do alerta laranja aí de uma possível chuva, uma possível tempestade em alguns bairros. Bom, nós seguiremos de maneira tranquila, lembrando que o último vídeo do nosso canal sofreu aí um bloco da parte do YouTube, alegando conteúdo nocivo para os usuários do YouTube, tendo em vista que usei algumas palavras gatilho, né, que fazem com que o algoritmo do YouTube bloqueie aquele conteúdo, né? Além disso, eu tratei de temas sensíveis, por exemplo, o papel aí da indústria farmacêutica no sentido de fomentar doenças para vender remédios e vacina, né? Mas enfim, vou tentar evitar essas palavras e, na medida do possível, usar aí alguma espécie de código ou de mensagem para poder veicular aqui os nossos conteúdos. Então, repetindo, ano novo feliz para todos nós, sobretudo para o Brasil e para os brasileiros. Aliás, nós vamos precisar de sorte e também de muito esforço em 2025, pois que o Ocidente se encontra numa situação um pouco delicada neste momento. Já se disse que este século XXI será o século da Ásia, também Eurásia, enfim, existem várias teorias aí geopolíticas que apontam para esta tendência que já se torna mais, digamos, mais pronunciada aqui no segundo quartel do século XX. Um quartel são 25 anos. Então nós já entramos no segundo quartel, o primeiro quartel os primeiros 25 anos, terceiro quartel, provavelmente não estarei aqui, 2050 a 2075, e o último quartel do século XX, que será os 25 anos finais do século XXI. Espero que alguns de vocês estejam lá para ver e para crer. Falar então aqui um pouco sobre o Brasil, veja, e também sobre o Ocidente. Veja, a arrogância implacável do Ocidente fustiga e castiga a própria Ásia, o próprio Oriente Médio, também algumas situações aí belicosas na África. Também vimos aí o surgimento aí de um conflito mais ou menos sério entre o Afeganistão e o Paquistão. Enfim, vamos aí dando conta aí do nosso canal de geopolítica. Eu recebo muitas sugestões, muitos comentários e também críticas, às vezes, em outros canais, né? Sobretudo aí no Facebook, onde às vezes eu me expresso com mais liberdade, de uma maneira mais espontânea. Invariavelmente recebo críticas, mas assim, de uma maneira geral, a maioria das pessoas reconhece que o nosso canal tem um viés geopolítico diferenciado, apresenta as informações que a gente coleta das nossas fontes de uma maneira, digamos, de fácil compreensão e também com uma certa profundidade. De qualquer maneira, em função deste bloco do nosso último vídeo, é possível também que este vídeo que eu esteja fazendo agora, no nosso primeiro dia do ano, no ano bom, aí no dia feliz, no feliz ano novo, esse dia 1º de janeiro de 2025, repetindo, então, veja só, pode ser que este vídeo não entre, porque esse bloco era para durar uma semana. Então, se ele não entrar hoje, dia 1º de janeiro, ele deve entrar muito provavelmente no dia 3 de janeiro. Vamos ver. Vamos ter esperança que o YouTube seja mais, digamos, mais comedido na sua crítica. Afinal, o nosso canal só tenciona trazer informações que estão em vários outros canais, porque a gente faz aqui uma triagem, uma seleção de fatos ligados à geopolítica, à política, às tendências gerais de localidades, regiões, países, blocos e tendências gerais da civilização, e por que não dizer das várias civilizações que estão, como bem dizia Samuel Huntington, no choque entre as civilizações. Nós estamos bem no meio disso daí. Até porque o Ocidente pratica uma arrogância implacável no mundo. Veja como é que fica o Brasil. Veja, o capitalismo brasileiro, nacional, parece que ele pode renascer
Ele teve dois momentos muito fortes aqui no Brasil, no momento do presidente Getúlio Vargas, lá em 1930 até 45. Ele teve um segundo momento onde o capitalismo fomentou, nós tivemos construção de infraestrutura, de estrutura, houve um forte investimento em rodovias, e também no período de Juscelino Kubitschek, mas sobretudo no regime militar brasileiro, tido aí como uma ditadura de direita, que foi de 64 até mais ou menos 1985, houve um forte fomento à atividade industrial e à atividade, digamos, eh, o Brasil teve uma pujança, né, em termos de Petrobras, hidrelétricas, rodovias. O que faltou realmente foram as ferrovias, né? Então, o capitalismo nacional pode ser que ele tenha agora um terceiro momento. Poderíamos dizer um quarto momento. Olha, Getúlio, Juscelino, o regime militar, e agora, né, nós sofremos um processo aí de forte desindustrialização, né, e houve assim um crescimento do Estado assistencial no período aí que vai da Constituição de 88 até o presente momento, né? Então pode ser que o capitalismo nacional nasça ou renasça e cresça, esperemos, né? Enquanto que o sistema monetário internacional globalista sofre uma tendência de envelhecimento, até mesmo de fenecimento, até mesmo de poder, assim, ser substituído por uma outra coisa, né? Bom, o capitalismo nacional, ele surge, então, como uma resposta ao, digamos assim, colapso, ao princípio do fim do sistema monetário global. Veja, esse sistema monetário global, ele está, digamos assim, ele é a cereja do bolo aí de um grande desequilíbrio estrutural, né? E também uma dinâmica de poder conflitante, cada vez mais, né, entre as principais economias mundiais, né? Bom, o modelo globalista, vamos dizer, começou a sofrer desequilíbrios comerciais e monetários já na década de 90, hein? Bom, e já enfrenta aí um certo, não vamos dizer colapso, porque eles têm muita gordura para queimar, sobretudo os Estados Unidos, que ainda tem um PIB poderoso, dizem que é o primeiro do mundo disparado ainda na frente. O fato é que os Estados Unidos e também a China, eles sofrem os efeitos aí de décadas de políticas expansionistas, de políticas belicosas, imperialistas, que corroeram, vamos dizer, a estabilidade econômica global. Até porque um dos grandes objetivos e estratégias do globalismo é impedir que as nações se estabilizem econômica e politicamente, justamente para dominá-las ao modo colonizatório típico do Ocidente. Bom, o capitalismo nacional, então, surge ou pode surgir aí como um modelo emergente de um país emergente importante. O Brasil é o país mais importante da América Latina. Pode ser que a gente se centre aí num sistema aí calcado na possibilidade da gente se livrar de nossas dívidas mais imediatas e criar alguma espécie de poupança nacional, vamos, para promover aí um objetivo nacional coeso, né? Conjunto, brasileiro, unido, né? Numa meta comum. Bom, é claro que essa mudança aí pode trazer também inflação. O Brasil deve sofrer, fazer aqui um vaticínio, restrições aí nesse ano, sobretudo aí da parte dos Estados Unidos e do governo Trump, né, que vem se enfim, vem se afirmando como um governo que vai ser fortemente restritivo, altamente protecionista, taxativo, sancionatório ao extremo e que pode restringir a livre circulação de capitais e também de bens e de mercadorias, de commodities, inclusive no Brasil. Então pode haver uma redefinição das relações políticas, geopolíticas e comerciais entre o Brasil e o próprio Estados Unidos. Veja, uma reorganização global, agora se fala em uma desglobalização, em uma regionalização, apresenta riscos e oportunidades, por exemplo, para países como o Brasil, né? O sistema monetário internacional parece que vai dando lugar aí, o sistema globalista, a um sistema nacional, ou regional, ou regionalista, ou nacionalista. Veja, isso é uma resposta ao caos financeiro. Os países têm que se proteger e fortalecer as suas economias internas, aliás, como faz a China, que está fomentando o consumo interno, pois que sofre as mais poderosas sanções depois da Rússia, né, no sentido de terem os seus produtos, que são extremamente competitivos,
taxados, em alguns casos em 100%, até 200%. Né? Bom, então você tem aí uma divisão econômica entre o Oriente e o Ocidente. Isso vai gerando aí dois sistemas que são incompatíveis. Inclusive o professor Alfredo Jalife, que é talvez o maior geopolítico vivo hoje, né, o mexicano Jalife, ele diz que são sistemas incompatíveis e escreveu um livro chamado Globalização versus Nacionalismo. É muito importante essa obra, viu? Já não se fala em direita e esquerda, mas se fala entre globalismo e nacionalismo. Veja, a natureza do capitalismo, que é de uma expansão ininterrupta, né? O chamado imperialismo ocidental, é incompatível com o desenvolvimento e a soberania nacional das nações. Ao passo que a globalização ela tem um aspecto positivo num primeiro momento, uma vez que ela se dissemina, o próprio desenvolvimento do país que está globalizado, que faz parte desse processo, acaba sendo um empecilho, uma ameaça à própria expansão contínua. Daí então o choque das civilizações, expressão do Samuel Huntington. Veja como é que se pode entender isso. O capitalismo ele vai só até um certo ponto. A partir de um certo ponto ele vai te podar, ele vai te coibir, porque ele não quer um concorrente. Né? Naturalmente ele não quer que uma nação se desenvolva demasiado. Por isso é que ele é inimigo da Rússia, ele é inimigo da China, ele é inimigo do Irã, né? Veja, nesse momento, a China sofrendo fortes sanções do Ocidente, principalmente no ramo da tecnologia. Eu fiz vários vídeos aí sobre os semicondutores, né? Veja, ela teve de se retrair. Né? Então, a expansão chinesa comercial pelo mundo, via Cinturão e Rota, que é o maior projeto comercial do mundo, se faz mais lenta, mais dificultosa. Também o imperialismo aí causando aquela tomada da Síria, isso prejudicou bastante os projetos comerciais da China no Oriente Médio. A OTAN tem causado malefícios agora a navios comerciais da Rússia, no Mar Negro, no Mar Báltico e até mesmo no Mediterrâneo, inclusive navios comerciais, hein? Então é muito provável que em 2025 a Rússia, aqui mais um vaticínio, hein, comece a atacar posições da OTAN em toda e qualquer parte do entorno russo, até para se defender, né? Levando a guerra a um outro nível. Há que se dizer que a Rússia tem praticado uma guerra, sobretudo defensiva, com relação à OTAN e à agressividade extrema do Ocidente lá na Ucrânia. Guerra de procuração, guerra proxy, onde se usa a Ucrânia até o último ucraniano para enfraquecer a economia e a política russa, né? Veja que a operação militar especial que continua, né, começou lá em fevereiro de 2023 e continua em 2025, né, ela foi uma ação policial. Mas a guerra, apesar de ser uma guerra de atrito entre exércitos, hoje ela pode se estender também a posições da OTAN, em outros países, inclusive. Bom, e quanto à China, se a China entender que ela não vai continuar levando a infraestrutura, suprimentos, bens de consumo ao mundo, sem dar um passo militar e estratégico importante. Portanto, se a China não apoiar a Rússia de uma maneira mais declarada, né, os dois poderosos países da Ásia, que é a China em primeiro lugar e a Rússia no sentido militar, a China mais no sentido comercial e a Rússia no sentido militar. Veja, esses dois países aí, chamado mundo bilateral, vão ficar mais confinados e acuados pelas formidáveis forças do imperialismo. Veja, as forças do imperialismo são formidáveis, mas elas também se encontram acuadas, né? E sob um impasse na sua expansão. Só que ela é uma força absolutamente formidável e consolidada no mundo, né? Veja, lembremos que o jogo que a China joga melhor, tanto em casa quanto no mundo, é um jogo que é chamado Go, G-O, jogo do Go, onde acuar o adversário é todo o objetivo do jogo. Então chega uma hora que você não consegue mais mover as suas pecinhas no tabuleiro, né? Veja, então o adversário não consegue mais mover as suas pecinhas, mas você consegue mover as suas pecinhas. Então você venceu o jogo. Veja, a China só precisa entender que o Ocidente é brutal e vai arrebentar o jogo em algum ponto para poder se mover. Então, é de se declarar aqui mais um vaticínio. A China terá de ser mais agressiva no futuro, mas ela precisa fazer isso de uma maneira muito estratégica e muito tecnológica. Veja, um avião formidável chinês sobrevoa
os céus da Ásia agora. É o caça de sexta geração da Chengdu, chamado JXXX. São 3X aí, deve ser o triplo X, né? Aquele filme, né? Em homenagem aos seus 3 motores. Veja, a furtividade desse avião, ou seja, a sua capacidade de ficar invisível ao escaneamento, aos radares, ao jameamento aí dos seus inimigos, segundo se disse, uma furtividade de 360 graus, que é algo inusitado, né? Bom, para mim que sou leigo em armas e aviões, o triplo X aí se parece ao Batman, né, no céu, né? Alguns dizem que o J triplo X é uma sentença de morte aos planos americanos de tomar Taiwan dos chineses, que eu acho um absurdo, né? Os Estados Unidos querer tomar ilhas da China no mar da China, né? Bom, eu não sei se isso é exagero ou não, mas o avião morcego aí parece mesmo algo futurista, né? Bom, devo mais uma vez concordar aí com a análise da nossa fonte aqui, o Brian Berletic. Depois eu passo o nome do canal deles, mas é uma voz importante. Veja, quando ele defende o modo chinês de ser no mundo, veja o que diz. Ele diz o seguinte, que a China forma milhões de estudantes, STEM, ou seja, de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? Eles são muito mais focados em ciências exatas do que nós no Brasil, né? Ele forma milhões de estudantes STEM a mais do que os Estados Unidos. Certamente também muito mais do que o Reino Unido, a cada ano que passa. Veja, e passam a produzir tecnologia que o Ocidente já não possui, né? Portanto, os Estados Unidos, o Reino Unido aí, mesmo que eles passassem a produzir mais estudantes, investissem mais em ciência, mais em tecnologia da informação, mais em pesquisa e desenvolvimento, eles não vão estar treinando suficientemente sua própria população para competir com a China, porque a China não para de crescer e sua população é muito maior, 4 vezes maior do que a dos Estados Unidos. Veja, só que o Ocidente, então, agora está praticando um racismo declarado, hein? Veja, ele diz assim que todas as conquistas da Ásia se devem às nações brancas, né? E eles chamam aí a Ásia, a China, de nações não brancas, né? Que eles alcançaram uma posição aí de poder, também de uma ameaça à hegemonia ocidental, leia-se a hegemonia que usa os Estados Unidos como um porrete, né? Que é por causa da educação ocidental, né? A pesquisa industrial ocidental que foi roubada ou que foi dada de presente para o Oriente, né? Veja, só as pessoas que acreditam nisso só podem serem as pessoas que sofreram uma lavagem cerebral, né? Pela mídia e pelo governo aqui ocidental, né? Não é assim que as coisas funcionam, né? Muitas invenções surgiram lá na Ásia, na China mesmo, né? Começar da pólvora, da imprensa. Inclusive, parece que já existia um motor a combustão no século X, né? No mundo islâmico, pasmem. Bom, eu vou trazer, num determinado momento, eu vou fazer uma pesquisa mais apurada para saber de onde vieram as principais invenções que naturalmente se consolidaram lá no decorrer da Revolução Industrial, né, no Reino Unido, né? Mas assim, não se pode desmerecer o mérito das pessoas que desenvolvem sua própria indústria. Veja, você dá um incentivo, né? E depois você condena o fato de ter dado aquele incentivo, né? Então, por exemplo, eu tenho um aluno qualquer e ele acaba me suplantando, então eu vou condenar o meu aluno porque ele se tornou melhor do que eu? Não. O maior orgulho de um professor é que seu aluno se torne melhor do que ele. Isso significa que ele foi um grande professor, né? Bom, então, assim, o Ocidente sempre está falando que a sua segurança nacional está em jogo, né? E aí eles querem colocar suas forças armadas lá pertinho da China, né? Veja, eles não colocam tanto na sua própria costa porque eles se sentem inabaláveis, inatingíveis na sua própria costa, né? Ao passo que a China, a Rússia, tem que viver aí com estigma, né? Com medo, assim, de terem o Ocidente colocando armamento, inclusive armamento nuclear no seu entorno, né? É claro que ele vai precisar se defender. O que você espera, então, da China e da Rússia, além de hostilidade, ou no mínimo que eles queiram se defender mais do que o possível? Então, o Ocidente ele é culpado dos piores crimes perpetrados contra a humanidade no século XXI. Veja a invasão do Iraque,
deixou 1 milhão de perdas humanas civis. Isso para não falar da Líbia, da Síria, do Afeganistão, e agora esta hedionda guerra por procuração aí com a Rússia na Ucrânia, hein? Veja, a China, durante todo este período aí, não travou uma única guerra contra nenhum outro país. Então, dizer que a China é hostil, que a China é belicosa, que a China é imperialista, é simplesmente propaganda falsa, fake, é desinformação. E a China sabe que ela é a próxima na fila, depois da Rússia. Então, a Rússia não pode perder, né? E a China sabe disso. Veja, então a China tem todo o direito aí de fazer o seu X triplo, o J triplo X aí, de investir pesadamente nas suas forças armadas, sobretudo investir pesadamente na sua marinha, que hoje é a que mais cresce e já está equiparada quantitativamente à dos Estados Unidos, né? Ela precisa responder à invasão ocidental no Mar do Sul da China, né? Essa arrogância implacável do Ocidente, essa agressão maligna aí, é a maior ameaça à segurança nacional do próprio Ocidente. Isso só pode causar mal ao próprio Ocidente, né? Então, a causa dessa belicosidade não é a China, é justamente causada pelo Ocidente coletivo. É importante compreender isso daí, né? O maior inimigo do Ocidente não é a China, nem mesmo a Rússia. O maior inimigo do Ocidente é aquele que a encara, que o encara no espelho todos os dias. O maior inimigo do Ocidente é o próprio Ocidente. Bom, então eu preparei este texto aqui para o nosso dia de hoje. Agradeço aos nossos seguidores aí de Portugal. Mantenha firme aí a tônica aqui do nosso canal. Veja, como eu estava dizendo no início do vídeo, é bem provável que eu diminua o ritmo dos vídeos em 2025, né? Faça aí talvez 3 vídeos por semana, que também já está de bom tamanho, né? Mas eu prometo manter o canal na medida também que o YouTube me permita essa liberdade aqui de expressar, né, as nossas opiniões aqui no nosso canal. Eu agradeço aí a todos os nossos seguidores. Se você ainda não é seguidor do Luz no Fim do Túnel, faça isso agora, né? Se você chegou até aqui, dê o like no nosso vídeo, faça um comentário, faça uma sugestão, né? Traga uma informação para nós e nós vamos investigar. Bom, as nossas fontes são todas abertas, todas elas eu cito, eu dou os devidos créditos quando eu cito um livro, quando eu cito um autor. Por exemplo, eu citei o professor Jalif e o Brian Beletic aqui nesse vídeo, né, os textos que eu utilizo. No entanto, todos os textos são adaptados para o canal, né, para a minha maneira de expressar o canal. Veja, o canal não é copia e cola, né? Todos os textos passam por uma revisão mais ou menos rigorosa. Quando eu tenho mais tempo, eu faço uma revisão mais rigorosa, investigo as fontes, investigo no Google, na inteligência artificial, vou atrás de bibliografia, procuro corroborar os fatos, mais ou menos como você faz quando você faz um trabalho científico, né? Você vai atrás das fontes, você vê se aquela informação é confiável, né, e tudo mais. Por exemplo, eu coloquei em dúvida se esse J triplo X ele é tão poderoso como alguns analistas afirmam, né? Será que ele vai dominar os céus do mundo? Será que não é cedo para se falar isso? Vamos ver como é que isso vai ficar. Bom, o Oreshnik, lá o míssil de médio alcance russo, foi um dos grandes sucessos aí de 2024, né? E parece que foi quase que um não vou dizer um game changer, que eu acho que é uma expressão batida aí dos canais que fazem a defesa incondicional do Ocidente e tudo mais, né? Mas vamos ver como é que vai ficar essa questão. É muito improvável que o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, não é improvável, não, é mesmo impossível que ele faça algum tipo de acordo com um presidente ilegítimo e tirânico, que é o caso lá do comediante Zelensky, né? Pois que ele não é um governante legítimo da Ucrânia, então é muito improvável que ele faça algum tipo de negociação e acordo. E por que ele faria um acordo com o Ocidente? Ele não teria nenhum motivo se você considerar que o Ocidente pisou no acordo de Minsk, que previa uma paz relativa na região. Ele pisou no acordo de Astana e outros acordos. Então, por que a Rússia faria outro acordo com o Ocidente? Né? Nem mesmo com o Donald Trump ele poderia fazer, se ele vai pisotear os acordos que já existem, né? Então, todo mundo também espera com grande expectativa aí
a posse do Trump, dia 20 de janeiro, né? Bom, eu já sou um pouco mais pessimista com relação a isso. Eu acho que o Trump tem jogado muito bem na mídia aí, falado sobre Groenlândia, Canal do Panamá, tomar o México, tomar o, enfim, eu acho assim, ele joga muito bem na mídia, ele é um homem midiático, naturalmente ele vai negociar depois, né, os termos dele, porque ele pretende fazer um forte protecionismo, né? Então já se pode prever que nós teremos aí bastante diversão aí pela frente, né? Porque para não dizer que é um mundo tragicômico esse que se aproxima agora. Bom, com relação ao canal do Panamá, a gente sabe que já existe um projeto de fazer um canal na Nicarágua, existe um projeto de fazer um canal no México, né? E existe o projeto de fazer a ferrovia transoceânica aqui no Brasil, que sairia do Porto de Santos e vai terminar lá em Xangai, ou então em Ilo, no Peru, que já está pronto, esse Porto Peru, acho que já está funcionando. Bom, então o nosso canal aqui vai continuar focando em tecnologia, economia, é, semicondutores, a questão do carro elétrico. Dizem que estão vindo várias outras fábricas para o Brasil. Alguns aí eu tenho visto uma propaganda pesada de um lado contra o outro, né? Mas assim, parece que o carro elétrico já está mais ou menos consolidado no Brasil. A fábrica da BYD aí em Camaçari, na Bahia, né? E tem uma outra marca também aqui no interior de São Paulo. Pode ser que venham outras marcas aí chegando. E se fala também hoje na guerra das baterias, né? Bateria de sódio, bateria de lítio e por aí vai, né? E se promete agora que se farão baterias com a capacidade de num carregamento elétrico que você pode fazer na tomada da sua casa. Naturalmente você vai precisar ter uma tomada na garagem, né? Você vai carregar o seu carro para ele dirigir mais de 1 milhão de milhas. Então, eu acho assim, se eles chegarem a esse ponto, isso seria o fim do motor a combustão, né? Inclusive, prometeram que ia chegar um carro elétrico aqui no Brasil que vai custar US$ 5.000. Lá na China ele custa US$ 5.000, que é praticamente nada se você verificar o valor dos carros aqui, hein? Imagine você comprar um carro elétrico de tamanho pequeno para médio, com toda aquela tecnologia absurda, aquele conforto, né? Com R$ 30.000. Bom, é claro que os americanos não vão querer isso daí, vão obrigar o Brasil a dobrar o preço desse automóvel, ou triplicar, ou enfim, dificultar ao máximo, enfim, vamos ver. Estamos entrando hoje na guerra comercial para valer. Vamos ver como é que vai ficar, pessoal. Então agradeço aí a sua presença aqui no Luz no Fim do Túnel. Eu sou o Helder de Araújo, eu tenho esse canal de geopolítica, eu também tenho um canal de música para alunos que praticam piano. Lá eu tenho História da Música, no outro canal que chama Música e Sons, Helder de Araújo, que é um outro tipo de canal, que não tem nada a ver com geopolítica, tem a ver somente com música, com arte, com gravações e tudo mais. Muito obrigado a todos, fica aqui o nosso agradecimento e mais uma vez um feliz ano para nós, 2025, entrando aqui, lançando a luz no fim do túnel. Até a próxima e fiquem com Deus.